Olá, graça e paz. Quero dar continuidade às ministrações falando sobre o reino. Quero ler um trecho bíblico bastante conhecido, mas eu quero que você tenha uma visão de reino diferente sobre ele. É João capítulo de número 9, versículo de número 1. Vou ler pelo menos alguns versículos aqui. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Vejam só, quando nós lemos esse trecho bíblico, geralmente as pessoas, em primeiro momento, pensam que Jesus, ele afirma que o fato dele nascer cego, este homem, era para que manifestasse glória para Deus. E é quase que inevitável, dentro do entendimento, as pessoas pensarem que Deus fez com que esse homem se tornasse cego para que houvesse um milagre. Então nós vemos uma concepção diferente do propósito de Deus para aqueles que pensam assim. Primeiramente, os discípulos pensavam errado. Se era o pecado daquela pessoa ou era o pecado dos pais que gerou a enfermidade de cegueira. E aqueles que leem o trecho bíblico já não apontam nem para ele, nem para os pais, mas para Deus. Todas essas concepções nesse momento histórico, aqui nesse acontecimento, são erradas. Não foi o pecado do homem que é cego de nascença, porque uma criança ela não tem pecado. Embora seus pais tenham os erros próprios do ser humano, não foi simplesmente o fato do pecado deles terem gerado a cegueira daquele homem. E muito menos Deus colocou uma doença, a cegueira nele, para que a glória de Deus fosse manifesta. Na verdade, Jesus ele está expondo a situação do mundo em que nós vivemos. Vocês sabem que desde Adão, quando aconteceu a queda, o ser humano, que antigamente era imortal, passou agora a morrer. Ou seja, a enfermidade e outras coisas vieram pós o erro de Adão, o pecado de Adão e Eva, ali no Éden. E a partir desse momento, muitas coisas vieram acontecendo no meio da nossa humanidade. Essa mesma humanidade que também tem um domínio sobre ela maligno. Satanás tem regido o mundo, e nós podemos ver isso até no capítulo de número 4 de Lucas, aonde tem ali a tentação do Senhor, quando o diabo oferece toda a glória do mundo para Jesus e disse: eu posso entregar a quem eu quero, porque a mim me foi entregue. Quem entregou para ele a autoridade sobre esse mundo foi Adão e Eva. Então, o que aconteceu com aquele homem, na verdade, é fruto do acontecimento já inicial do Éden, onde surgiu a possibilidade do homem morrer. E com a morte vinham também as deformidades, não só de caráter, mas dentro do corpo físico. Ou seja, aquele homem, ele nasceu enfermo devido já a um problema genético que ele herdou, muito antes até mesmo do seu nascimento. Então, o que acontece com aquele homem? Ele está debaixo do reino da terra. Ele está debaixo do domínio das trevas. E quando Jesus ele chega para os discípulos e ele fala: olha, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu venho trazer o reino. E esse trazer do reino vai mudar a vida dele, porque ele vai ter contato com o reino. Ele vive no reino das trevas, ele vive debaixo do domínio do ser humano, que está distante, caído de Deus. E quando ele agora receber a oportunidade de conhecer o reino, ele vai receber tudo aquilo que o reino traz. Eu já falei para vocês em outro vídeo sobre Colossenses 1:13, onde diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor do Filho. E esse reino do amor do Filho, o reino dos céus, aonde o domínio pertence a Deus, aonde Cristo é aquele que domina, quando o reino chega, as coisas começam a ser transformadas na vida do homem e da mulher. E foi isso que aconteceu com o cego. Quando Jesus chega até onde o cego está,
vem com Jesus toda a glória que pertence ao reino. E no reino dos céus não há enfermidades. Então quando Jesus ele chega-se o reino, Jesus mostra o reino, apresenta o reino para o cego de nascença, ele opera um milagre direcionado pelo Espírito Santo, ele cospe na terra ali, faz lodo e coloca aquele lodo nos olhos dele, manda ele se lavar no tanque de Siloé, para que ele venha ouvir aquela palavra e, crendo nela, ele possa exercer a fé e ir fazer a parte que lhe coube, mas ele já, naquele momento, ele está sendo e é inserido aonde? No reino dos céus. E a chegada do reino faz com que aquele homem seja mudado, seja transformado pela virtude que vem do reino. Qual virtude? A virtude da vida, vida abundante. No reino dos céus não existe morte, existe vida. Não existe doenças. Então chegou-se o reino, veio-se a glória de Deus. E aí vem a manifestação da glória de Deus sobre a vida daquele homem, que vivia aonde? Nas trevas. E quando eu penso em trevas, eu penso no domínio humano do mundo. Eu penso no que? No domínio de Satanás, na distância de Deus. Mas agora que vai ser minimizada, que agora vai ser retirada essa distância pela chegada do reino. Então, dentro dessa concepção, em poucas palavras, porque esses vídeos que eu estou fazendo são vídeos curtos, eu quero dizer que aonde chega o reino, chega o que? Transformação. Então, quando você lê essa palavra, não pense pecado dos pais, pecado do rapaz, do cego de nascença, ou mesmo não atribua a Deus a realização da doença. Não é Deus que realizou a doença, é fruto das más escolhas que já são bem anteriores, desde a queda de Adão, que permitiu inserir-se no mundo a morte e, consequentemente, a vinda das doenças e das deformidades. Todavia, mesmo acontecendo isto com o ser humano, há a possibilidade de haver uma reversão dessas coisas com a chegada do reino. Então, estar no reino significa viver tudo aquilo que o reino traz e produz para as pessoas. E o que o reino de Deus traz e produz? Em primeiro ponto, dentro dessa nossa administração, é a visão de que no reino dos céus não há enfermidades. E nós, trazendo o reino para as pessoas, podemos levar a cura para elas. Então, Jesus, ele é o que? O nosso percursor, ele é o nosso mestre, nosso ensinador, ele é aquele que nos mostra tudo sobre o reino. E esse mesmo Jesus, ele falou, aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, as obras que eu faço, e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Por que Jesus deixou essa ordem para mim e para vocês? Para que nós entendamos que nós somos embaixadores do reino, e aonde nós vamos, o reino deve ir conosco. E a chegada desse reino traz glória para o Pai. Porque não importa o que aconteceu nesse sentido. Se há a doença, se a doença ela está naquele momento diante de nós, não é o pai, não é a mãe, não é a pessoa, não importa de onde vem a enfermidade em si. O que importa é nós entendermos que a enfermidade, nesse momento, trará glória para Deus. Não porque Ele colocou a enfermidade, mas porque o reino se manifesta em glória para retirar a enfermidade de cena e demonstrar o poderio do reino. E quando a pessoa é inserida no reino, a bênção é completa. Tanto é que esse cego, depois quando você acompanha toda a história, chega um momento que ele é indagado por Cristo, se ele crê no Filho do Homem, e ele fala, quem é o Filho do Homem para que eu possa crer nele, o Filho de Deus, para que eu possa crer nele? Ele falou, esse que está falando contigo, e a Bíblia diz que ele se ajoelha diante de Jesus e o adora. Ele está inserido no reino, e agora vai aprender as coisas do reino, porque a glória do reino atingiu ele. E com essa palavra eu quero trazer para você que está ouvindo, fé. Quero transmitir para você graça da parte de Deus, para que você venha compreender a vontade do Senhor, que é que nós que somos representantes do reino, possamos levar as virtudes do reino para quem está doente. Porque, irmãos, nós podemos, no nome de Jesus, fazer os milagres que Jesus fez e até mesmo maiores. Jesus falou, colocarão as mãos dos enfermos e os curarão. Nós somos representantes do reino. Comece a entender que você foi transportado das trevas para o reino do amor. Você já vive no reino. Agora existem outras pessoas que precisam conhecer as virtudes do reino e serem tocadas
pela glória que está nesse reino que não há enfermidades, nesse reino que traz cura para quem é enfermo, porque quem é inserido nesse reino recebe as virtudes do reino. Amém? Fique com essa palavra, Deus te abençoe, e no próximo vídeo vamos estar falando ainda mais sobre o reino dos céus e as virtudes do reino que estão disponíveis a nós, para que a gente possa também compartilhar para mais e mais pessoas. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.